Não é clickbait. Nós realmente podemos estar diante de um grande problema no mercado financeiro global. O Silvergate pode ter sido realmente o estopim para a queda das peças. Cada peça é um grande banco. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que grandes bancos estão embaixo do tapete, escondendo o mesmo problema que o Silvergate estava escondendo. Só que é aquela frase que eu venho falando há meses para vocês. Conforme a maré vai baixando, a gente vai vendo quem tá nadando pelado. E o problema é que tanto aqui no Brasil quanto lá fora tinha muita gente nadando pelado. E agora só estamos vendo aí justamente esses players, né? Coloca comigo até o final, seus capitalistas, que vai valer a pena. Esse vídeo é uma continuação do vídeo de hoje de manhã, onde eu falei sobre mais esse banco quebrando, né? O Silicon Valley Bank. E, inclusive, tava lá o Michael Burry falando que a quebra, né, desse banco poderia ser aí igualada à Enron, que foi uma empresa que foi o estopim para a crise, o crash lá das .com lá em 2001, pessoal. Então esses movimentos são cíclicos e é nesses movimentos que a gente encontra as maiores oportunidades de exposição, as maiores assimetrias de retorno. Por isso que eu falo, pessoal, as crises são oportunidades para quem se prepara, para quem busca o conhecimento e para quem faz acontecer. Uma grande oportunidade está se abrindo, seus capitalistas, para ganhar com as quedas do mercado e também para se posicionar adequadamente. Mas para isso tem que dominar de base da economia, ciclos e tem que correr atrás enquanto ainda é tempo. Nesse vídeo então a gente vai aprofundar aqui, pessoal, sobre mais bancos que podem estar aí correndo riscos, tá? Então coloca comigo até o final, mas antes a gente tem que entender uma parte teórica dessa situação. Pode ser que fique um pouco chato, um pouco longo, mas vai valer a pena. Primeiro você tem que entender a questão que as taxas e os preços dos títulos, das dívidas, são inversamente proporcionais. Isso, aqui no módulo 4 do meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, a gente aprofunda, certo? Inclusive, fica o convite até domingo, até apenas domingo, então poucas horas para você ingressar no clube. As vagas vão se encerrar com esse cupom de desconto de 55%. Então, até domingo apenas, você usando o cupom CRASH, você ganha 55% de desconto. Depois de domingo, a gente vai acabar com esses descontos. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos de macroeconomia, ciclos, e aprender a como se expor para se beneficiar das crises, afinal, as crises são oportunidades, então cai para dentro até domingo aí. Ó, lá no módulo 4 tem essa aula onde eu explico, né, a marcação a mercado de títulos pré. Então lá a gente dá esse embasamento para os alunos entenderem a questão das taxas serem inversamente proporcionais aos preços. E é justamente essa questão que está aí fazendo esse banco quebrar e pode estar fazendo outros bancos terem problemas aí nos seus balanços. Gabriel, como assim? Você lembra que em outubro do ano passado, por ali, outubro, finalzinho do ano passado, eu falei sobre os fundos de pensão lá do Reino Unido? Você lembra disso? Você que me acompanha, você lembra disso? Os fundos de pensão do Reino Unido quase quebraram no ano passado, quase ocorreu o crash. Por quê? Porque as taxas do Reino Unido de juro começaram a subir e, como a gente explica naquela aula do clube, a taxa e o preço do título é inversamente proporcional. Então isso fez, né, com que esses fundos começassem a ter problemas e precisou até de intervenção do Banco Central para que não ocorresse uma quebradeira. Então, o que a gente tem que tirar de lição aqui para entender o caso Silvergate e como isso pode se alastrar para outros bancos? A gente tem que entender que a renda fixa não é fixa. A renda fixa não é fixa. Então, nessa aula aqui do clube, você vai compreender que a renda fixa não é fixa. E entendendo isso, você consegue aproveitar as oportunidades dos ciclos na renda fixa para ganhar com as marcações a mercado, por exemplo. E também você consegue entender esses riscos sistêmicos. Agora a gente vai ter que adentrar numa parte mais teórica, mais chata, mas extremamente importante para que a gente possa avançar a nossa temática de como isso pode se alastrar para outros bancos. E se isso se alastrar para outros bancos, se segurem. Se segurem. É melhor vocês assistirem às aulas sobre derivativos para ganhar com as quedas do mercado. Porque se isso começar a se alastrar para outros bancos, meus amigos,
a gente vai poder fazer uma grana com as quedas do mercado, tá? Então vamos avançar aqui sobre essa questão de como justamente os juros subindo começaram a fragilizar esse banco, né, que é o Silicon Valley Bank, e como isso pode estar fragilizando outros bancos também nos bastidores. Ainda não é nítido para nós, mas o negócio pode estar muito feio nos bastidores, pessoal. Vamos avançando aqui então. Então, o banco, o Silicon Valley Bank, não pretendia provocar o pânico, mas essas ações aumentam a flexibilidade de seu balanço à medida que as taxas sobem, né? Então, os juros subindo vai fragilizando. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o preço do título vai caindo. É como se fosse uma ação. O título vai perdendo valor, é como se fosse uma ação perdendo valor. Aquilo vai deteriorando a carteira, né? Vai complicando a situação financeira do banco. Então, ao vender a sua carteira AFS existente, que tinha uma duração de 3 a 6 anos, né? Títulos um pouquinho mais longos, prefixados, e reinvestir os recursos em títulos curtos, os treasuries mais curtos, né? O Silver, qual que é o nome do banco aqui? O Silicon, tá vindo Silvergate, mas é Silicon Valley Bank, tá? Então o Silicon Valley Bank, ele estava buscando melhorar a sua posição de liquidez. Por quê? Porque eles identificaram que os juros iriam continuar subindo, como eu venho alertando para vocês aqui no canal. Prestem atenção às fragilidades que isso gera. Pessoal, isso é cíclico. Oportunidades se abrem nesses momentos. Então, os juros subindo, a tendência é que os juros continuem subindo. Então, isso vai fragilizando ali a questão, por exemplo, de quem tem títulos prefixados longos e comprou por uma taxa mais básica, porque esses títulos vão se depreciando, resultando em perdas para o banco, perdas para quem está segurando aqueles títulos, tá? Então, o Silicon Valley Bank, né? Eu vou falar o banco, você sabe de quem que eu tô falando. Então, o banco que quebrou, ele estava buscando melhorar a posição de liquidez, porque ele sabia que os juros iriam continuar subindo e eles já estavam com perdas não realizadas. E eles sabiam que se eles não ficassem líquidos e continuassem segurando aqueles títulos, eles iriam cada vez ter mais prejuízo, seus capitalistas. Então, o banco ele passou a fazer essa troca porque eles estimavam que a cada aumento de 0,25% nos juros, eles poderiam ali ter 50, 60 milhões de dólares de aumento do risco, né? Então, o banco tinha muita exposição a essa taxa fixa que estava submersa e carregava uma perda não realizada. E tendo concluído que as taxas continuariam subindo, o banco decidiu reestruturar seus ativos e mudar seu portfólio de uma taxa fixa, onde aumentos de taxa causam ainda mais perdas de capital, para uma taxa de curto prazo, uma pós-fixada, como se fosse o nosso Tesouro Selic, né? Para que essas perdas estancassem. Então nada disso é chocante, mas o mercado ficou claramente surpreso. Por quê, Gabriel? Por quê? Então, para obter a resposta, temos que voltar ao período imediatamente posterior à última crise financeira, em 2008, quando no início de 2009, os reguladores dos Estados Unidos suspenderam o mark-to-market. E em vez de fazer com que os bancos mantivessem títulos de dívidas em seus livros de preço, eles permitiriam que eles dividiram, né, seus ativos em dois componentes. Disponível para venda, que é os AFS, um balde que seria marcado a mercado e que poderia ser vendido para reduzir a liquidez, e também os mantidos até o vencimento, que é o HTM, uma cesta, né, um balde muito maior que permitiu aos bancos manter o título da dívida a preço de custo. Isso foi criado para evitar o contágio de vendas cruzadas se um banco fosse forçado a liquidar títulos e infectar outros detentores do mesmo título. Em outras palavras, era puramente um recurso idiosincrático. Olha que palavra linda. Não um que se destinava a compensar as condições macro. E é compreensível, em uma época de deflação violenta, quando as taxas de afrouxamento monetário, né, quando as taxas aparentemente nunca subiriam, praticamente ninguém sequer considerou um cenário em que seria o próprio Fed que forçaria as taxas mais altas para combater a inflação. Então, olha aí o tiro no pé, pessoal. É aí que eu falo que o ciclo sempre se repete. Porque os caras, eles
criam o próprio tiro no pé. E isso, pessoal, não vai afetar só o Silicon Valley Bank. Eu tô tendo que trazer essa parte mais densa para vocês entenderem como isso também pode estar se repetindo em outros grandes bancos. Olha as ações do Credit Suisse. Olha as ações dos outros grandes bancos. Por que os outros grandes bancos tá caindo? Hoje de manhã eu mostrei lá os bancos, todos os bancos caindo. Por quê? Infelizmente, para o Silicon Valley Bank, é onde estamos agora. E os aumentos de juros do Fed se manifestaram de duas maneiras. Em primeiro lugar, as taxas crescentes oferecem aos depositantes uma maneira completamente livre de risco de estacionar seu dinheiro no tesouro sem assumir o risco de depósitos específicos da empresa. Este é um grande problema para o Silicon Valley Bank. Por quê? Conforme observado acima, ele possui 170 bilhões em depósitos. Em segundo lugar, o aumento das taxas força o banco a varrer para debaixo do tapete as perdas cada vez maiores em seus ativos de dívida. E sim, embora o banco possa se esconder atrás da base, né, mantida ao preço de custo que a gente explicou anteriormente, oferecida né, até o vencimento, o fato de que a carteira HTB do banco era de duração relativamente moderada, significa, mesmo que mantivesse até o vencimento, ainda sofreria perdas. Então, tudo isso que aconteceu aqui, em resumo, está aqui nessa aula onde eu falo sobre marcação a mercado, tá? Por isso que é importante você dominar as bases. Conforme o juro vai subindo, quem tem os títulos longos tem prejuízo. Por isso que dominar os ciclos é tão importante, para você dominar o timing. E grandes bancos não dominam o que eu ensino no clube, que está com 55% de desconto. Sim, eu sou chato, mas é até domingo. Depois eu paro de fazer merchan. Pode ficar tranquilo. Vamos seguindo aqui, seus capitalistas. Vamos seguindo aqui, porque a treta não para. Agora a gente vai começar a falar como isso vai afetar os grandes bancos. Você já entendeu o contexto, você já entendeu aprofundadamente como os caras criaram o próprio tiro no pé. E agora a gente vai ver como que isso pode se alastrar nos demais bancos. Então, para ter certeza, até recentemente, ninguém se importava com perdas líquidas não realizadas nas carteiras dos bancos. Por quê? Bem, simplesmente não havia. O juro estava zero, o juro não estava se movimentando. Mas foi quando o juro começou a subir que o risco começou a aparecer, que as perdas começaram a aparecer, gente. Isso é muito simples, porque é inversamente proporcional. Por isso que eu falo, quanto mais os juros sobem, mais aumenta o risco, mais as fragilidades aparecem. A gente não vai acertar quando vai ocorrer o crash, mas a probabilidade cada vez aumenta mais. Vocês conseguem entender a treta que está se instalando? Ou vão ter que esperar acontecer, a merda aparecer, a casa pegar fogo para comprar o seguro? Vocês vão esperar dar pau em tudo pra... O que eu faço agora, Gabriel? Depois que cair tudo, vocês vão buscar como se proteger? É isso que eu tô entendendo? Ótima estratégia. Ótima estratégia. Bom, vamos seguindo aqui. E aqui está o problema para os outros bancos. Então você entendeu o que aconteceu no Silvergate, no Silicon Valley Bank, e agora a gente vai falar sobre os outros bancos, tá? Outros bancos, pessoal, prestem atenção. Se você não está entendendo, repete o vídeo, volta o vídeo, olha o que está acontecendo aqui. Se fosse apenas o Silicon Valley Bank que tivesse um problema de perdas não realizadas, não haveria contágio e o resto do setor bancário estaria são e salvo. Infelizmente, não é apenas o Silvergate. A razão pela qual o livro HTM não é Silvergate, é Silicon Valley Bank, explodiu, então a razão pela qual o livro HTM do Silicon Valley Bank explodiu é por causa do aumento das taxas, que também é o motivo pelo qual o Silicon Valley Bank procedeu à liquidação de seus títulos disponíveis para venda em 26 bilhões de dólares, e esses são muito menos do que os 91 bilhões de dólares do livro. Então, é também por isso que todos os outros bancos estão sofrendo sob a pressão de enormes perdas líquidas não realizadas. E agora o bicho começa a pegar fogo.
Então, as perdas líquidas não realizadas para os 4 grandes bancos está aí na sua tela. Eu já vou dar aqui um zoom, porque a gente vai falar de Bank of America, JP Morgan, Citigroup e o Wells Fargo, que hoje está aí com ameaças de que a galera não está conseguindo movimentar os ativos, está tendo problemas. Eu não vou entrar nesse assunto ainda porque não está confirmado, não está oficializado, mas parece que o Wells Fargo aí estava tendo problemas hoje à tarde, tá? Bom, assim como o Silicon Valley Bank, a questão das perdas não realizadas surgiu apenas em 2022, quando as taxas explodiram e os preços dos títulos de dívida despencaram. Justamente a relação que eu expliquei para vocês. O que se destaca aqui, embora todos os bancos tenham uma exposição substancial, o total é de 250 bilhões de dólares em 31 de dezembro de 2022. O Bank of America tem a maior exposição, pouco menos de 110 bilhões de dólares, tá? Então essas são as perdas não realizadas, a mesma questão que o Silvergate. Esses são os 4 maiores bancos que estão com essas perdas não realizadas, certo? Outro problema. Esses valores podem não parecer muito, mas quando expressos em termos de valor contábil para o acionista de qualquer banco, são impressionantes. O gráfico que está aí na sua tela mostra qual é a perda líquida não realizada quando expressa em função do patrimônio líquido total. Sim, o Silicon Valley Bank é de longe o maior, com todo o seu valor contábil eliminado pela perda não realizada. Mas outros bancos dificilmente estão se saindo muito melhor. Por quê, Gabriel? Porque a perda não realizada do Bank of America, ou seja, a diferença de valor entre o seu livro HTB e valor justo, representa cerca de 83% do patrimônio total combinado da State Street, que é de 27%, do Wells, que é de 25%, do US Bancorp, que é de 24% e assim por diante, tá? Tá aí as instituições financeiras. Outra questão que é complicada. Tá aí na sua tela os diretores do Silicon Valley Bank que venderam 4,4 milhões de dólares das suas posições nas últimas 2 semanas. Aí, né, pessoal, fica a questão, poxa, a galera fala que o mercado cripto é sacana, é manipulado, mas olha só, os diretores já sabiam. A gente tá vendo chuvas de falcatruas, americanas aqui no Brasil, várias empresas aqui no Brasil tendo problemas, a gente vê lá fora também, a maré tá baixando, pessoal, e quem ignorar isso vai se lascar. Infelizmente, né? Fazer o quê? Quem ignorar isso, quem não buscar o conhecimento vai se lascar. Por isso que o melhor investimento é o conhecimento, cara. Então, muita sujeira debaixo do tapete ainda não apareceu, mas esses caras sabiam. Esses CEOs, os diretores, né, do Silicon Valley Bank sabiam e estavam vendendo antes da turma. Então vai saber quanta falcatrua que não tem nos bastidores dos capitalistas. Que ainda não apareceu, mas os diretores sabem, só que não vem à luz para nós. Só vem à luz quando o negócio já era, já vai dar M. Vocês estão entendendo a jogada, gente? Eles tentam maquiar o pedaço do tronço até onde dá. Mas chega uma hora que não tem como maquiar mais. Porque o cheiro de coliformes fecais infecta o ambiente. E você pode passar uma maquiagem em cima da M que está embaixo do tapete, mas o cheiro exala e não tem mais como você segurar. E conforme os juros vão subindo, liguem os pontos. Conforme os juros vão subindo, essas perdas não realizadas que eu mostrei para vocês, desses outros grandes bancos, vão se intensificar. Mas tá tudo certo, né, gente? Alta infinita. Bom, eu vou abrir um indicador para vocês, pessoal, que eu postei só para os membros e também postei lá no grupo do Telegram dos alunos do clube, tá? Lá no Telegram, pessoal, tem o grupo de alunos do clube. Até domingo você pode ingressar, tá? Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui o grupo de alunos. A galera vai compartilhando muita informação, pessoal. Eu também interajo por aqui com os alunos, tá? Então você que quer participar do clube, olha lá, postei esse indicador também para alertar eles, né? Sobre o risco para os demais bancos, pessoal. E aqui eu vou abrir esse post aqui nos membros que eu postei para a galera também, sobre o risco, pessoal, para os demais bancos.
Gente, não ignorem isso, pessoal. Eu sei que eu sou chato, mas não ignorem isso, gente. É que eu já tô cansado de tentar alertar a galera e, poxa, compartilha aí, cara. A gente acha que tá, assim, chegando num ponto crucial, muito problemático. E reparem nesse indicador, gente. A inadimplência é maior, pessoal. A inadimplência em pequenos bancos, gente. A inadimplência em pequenos bancos está nas máximas, maior do que na crise do subprime e na bolha das .com, gente. A inadimplência em pequenos bancos está elevada. O que tem debaixo do tapete desses bancos? Será que é chocolate ou é merda? Então perceba que quando essa inadimplência sobe em ciclos passados, 2001, 2008, depois a gente tem uma recessão se instalando, gente. É aí que a treta começa. A peça 1 e 2 já caiu, a 3 e a 4 vai cair. Eu explico mais essa questão das peças nesse módulo aqui de ciclos, pessoal. De indicadores de ciclo aqui do meu treinamento. Você que quer entender a ordem que as peças vão caindo, assiste a aula aqui, ó. Assiste as aulas, né, do módulo 10. Esse módulo é sensacional. Só esse módulo vale R$5.000. Quem dominar o conhecimento daqui, muda de patamar. E aí a grande questão é qual que é o próximo banco que vai quebrar, já que os riscos, a inadimplência está aumentando, está disparando, está nas máximas do que na crise de 2001 das .com e do crash de 2008. A inadimplência dos pequenos bancos está nas máximas. Qual que vai ser o próximo grande banco? As perdas não realizadas do Bank of America, do JP Morgan, do Citigroup, do Wells Fargo estão aí na sua tela. Mas tá tudo bem, né? Então a pergunta é, o Silvergate já quebrou, o Silicon Valley Bank já quebrou. Qual que é o próximo? Quem será o próximo banco? O risco tá aí, seus capitalistas. Se começa a se alastrar no sistema financeiro esse problema de liquidez, o crédito seca, as empresas não conseguem enrolar a dívida, gente. É sério. Eu venho alertando para vocês sobre esse risco de crédito há muito tempo e isso é sério. Não é piadinha, brincadeira. O momento que a gente está vivendo é preocupante. A gente não sabe o que vai acontecer, se o Fed vai intervir, se o Banco Central vai ajudar os bancos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje o risco é muito elevado. Então, para quem quer aprender a ganhar com as quedas do mercado, para quem quer aprender a não ser pego de surpresa e a dominar os ciclos, pessoal, últimos convites, né? Faltam poucas horas para chegar aí domingo. Entra pro clube, lá vai ter o grupo do Telegram, vai ter as aulas aqui, inclusive tem a minha carteira, né? No módulo 6 eu mostro a minha carteira, onde eu estou me posicionando. Então você que quer ver como eu estou me posicionando para me proteger desse movimento e ganhar com as quedas do mercado, é só se tornar aluno do clube e ver aqui as atualizações do módulo 6. Tem aqui, pessoal, claro, os módulos de base da economia, como você vai montar a sua carteira antifrágil. Aqui, pessoal, tem as opções, tá? Que são derivativos para você ganhar com as quedas do mercado. Eu vou te ensinar a garimpar essas opções. Então tem muito conteúdo bacana, mas não dá bobeira, seu capitalista. Não dá bobeira, não deixa para a última hora, porque talvez você não consiga comprar o seguro antes que a casa pegue fogo, tá? Clique em comprar agora e, ó, usando o acesso é vitalício tanto ao curso quanto ao grupo no Telegram. Acesso vitalício, tu paga apenas uma vez, por isso que o clube é tão barato, gente. É muito barato, cara. Se paga apenas uma vez, acesso é vitalício. E aí, ó, colocando o cupom CRASH, você ganha 55% de desconto, beleza? 55% de desconto usando o cupom CRASH. Cai pra dentro, o link tá aí na descrição e não deixe pra última hora. Ah, Gabriel, você é vendedor de curso, eu não quero saber. Beleza, cara. Eu tô caçando os capitalistas malvadões que querem aprender a se posicionar, que querem aproveitar as oportunidades. Se você não quer, tá tudo certo. Beleza? Cai pra dentro você que quer aproveitar as grandes oportunidades que os ciclos vão te promover. Se você não gosta de ficar o dia inteiro operando gráfico, o clube é o teu lugar. Por quê? Porque são movimentos de década em década. E quem perder essa oportunidade que está para se abrir agora e não se posicionar adequadamente, vai ter que esperar uma década para poder se posicionar. As crises são oportunidades, mas esses grandes movimentos de crise, de grandes ciclos, acontecem de década em década. E de década em década abre uma oportunidade para você mudar de patamar, multiplicar seu capital em 10, 15, 20 vezes. De década em década. Não perde tempo. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Forte abraço. Tchau, tchau.